Ninguém queria ajudar o empresário milionário preso em uma cadeira de rodas após o acidente. Todos os cuidadores recusaram o trabalho quando viram a frieza em seus olhos. Até que Júlia, a faxineira humilde, tocou a porta com seus 2 filhos pequenos. O que ela fez naquele momento mudou tudo. Júlia apertou as mãos dos filhos com força e respirou fundo antes de tocar a campainha novamente. O som ecoou pela casa enorme e silenciosa, enquanto ela sentia o coração bater cada vez mais rápido no peito. A menina ao seu lado, Sofia, olhava para cima com aqueles olhos curiosos que sempre faziam perguntas demais, e o menino, Pietro, se escondia atrás de sua perna, como sempre fazia quando estava com medo de alguma coisa nova. A porta se abriu devagar e um homem apareceu sentado em uma cadeira de rodas. Ele usava um terno preto impecável, que contrastava com a expressão cansada no rosto. Seus olhos eram escuros e fundos, como se não dormisse há dias. Ele olhou para Júlia e depois para as crianças, sem dizer nada por alguns segundos, que pareceram durar uma eternidade inteira. "Boa tarde, eu vim por causa do anúncio de cuidadora", Júlia disse com a voz tremendo um pouco enquanto tentava manter a calma e não deixar que os filhos percebessem o quanto estava nervosa com aquela situação toda. O homem continuou olhando para ela em silêncio e depois desviou os olhos para as crianças novamente. Sua expressão era difícil de decifrar. Não parecia irritado nem feliz, apenas cansado de uma forma que ia muito além do corpo. "Você trouxe crianças?", ele disse finalmente com uma voz rouca que soava como se não fosse usada com frequência. Não era uma pergunta, mas sim uma constatação que deixou Júlia ainda mais nervosa, porque ela sabia que aquilo poderia ser um problema. "Sim, senhor. Eu sei que não é o ideal, mas não tenho com quem deixar eles e preciso muito desse trabalho." Júlia respondeu rápido demais. As palavras saíram atropeladas enquanto ela tentava explicar a situação antes que ele fechasse a porta na cara dela, como todos os outros empregadores haviam feito nas últimas semanas. O homem ficou quieto por mais alguns segundos, olhando para as crianças com uma expressão que Júlia não conseguia entender completamente. Parecia haver algo além do cansaço naqueles olhos, algo que lembrava tristeza ou talvez arrependimento. "Qual seu nome?", ele perguntou sem tirar os olhos das crianças, especialmente de Sofia, que continuava olhando para ele com aquela curiosidade infantil que não conhecia vergonha nem medo. "Júlia, meu nome é Júlia, e esses são meus filhos, Sofia e Pietro", ela respondeu apontando para cada um deles enquanto falava. A menina deu um pequeno sorriso tímido, e o menino continuou grudado na perna da mãe, sem coragem de olhar diretamente para o homem na cadeira de rodas. "Entre", o homem disse simplesmente e virou a cadeira para dentro da casa sem esperar resposta. Júlia ficou parada por um segundo, sem acreditar que ele realmente estava deixando ela entrar. Ela olhou para baixo e viu Sofia puxando sua mão com entusiasmo, enquanto Pietro apertava ainda mais forte, mostrando que estava com medo. Ela respirou fundo mais uma vez e entrou segurando firme as 2 mãos pequenas que confiavam nela para tomar as decisões certas. A casa por dentro era ainda mais impressionante do que parecia de fora. O piso era de mármore claro que refletia a luz que entrava pelas janelas enormes. As paredes eram decoradas com quadros caros e móveis que pareciam ter custado mais do que Júlia ganharia em anos de trabalho. Tudo estava perfeitamente organizado, mas ao mesmo tempo havia uma sensação estranha de vazio, como se aquela casa nunca tivesse sido realmente habitada por alguém que se importasse com ela. "Meu nome é Tiago", o homem disse, enquanto guiava a cadeira até uma sala enorme com sofás brancos e uma mesa de centro de vidro. Ele parou perto de uma das janelas e virou a cadeira para ficar de frente para Júlia e as crianças que entraram devagar, observando tudo com olhos arregalados. "Tive um acidente há 8 meses. Desde então, tenho precisado de ajuda para praticamente tudo. Já passaram 7 cuidadores por aqui e nenhum ficou mais de 2 semanas. "Por que eles saíram?",
Júlia perguntou enquanto se sentava na beirada do sofá, ainda segurando as mãos dos filhos, que ficaram em pé ao lado dela, olhando ao redor com aquela curiosidade natural das crianças. Porque eu não sou uma pessoa fácil, Tiago respondeu com uma honestidade brutal que pegou Júlia de surpresa. A maioria das pessoas tentava esconder seus defeitos em uma primeira conversa, mas ele parecia não ter energia nem paciência para joguinhos sociais. Eu era acostumado a mandar em tudo, a controlar cada detalhe da minha vida e dos meus negócios. Acordar um dia e não conseguir nem ir ao banheiro sozinho foi algo que eu ainda não aceitei completamente. Júlia não sabia o que dizer, então apenas ficou quieta ouvindo, enquanto observava o homem na cadeira de rodas. Ele não parecia ter mais de 40 anos, mas havia algo em sua postura e em seus olhos que o fazia parecer muito mais velho. Era como se ele tivesse vivido várias vidas em apenas alguns meses e nenhuma delas tivesse sido boa. Você tem experiência com cuidados? Tiago perguntou finalmente, voltando o olhar para Júlia, que sentiu o peso daquela pergunta porque sabia que sua resposta honesta poderia custar o emprego antes mesmo de começar. Não tenho experiência profissional, mas cuidei da minha mãe quando ela ficou doente. Foram quase 2 anos até ela partir. Eu fazia tudo sozinha, porque não tinha dinheiro para contratar ninguém. Júlia respondeu com a voz embargada, lembrando daqueles dias difíceis que ainda doíam no peito sempre que ela pensava neles. Tiago ficou em silêncio por um momento que pareceu se estender infinitamente. Ele olhou pela janela e depois voltou os olhos para Júlia com uma expressão um pouco mais suave do que antes. Sinto muito pela sua mãe. Ele disse com sinceridade. Não era apenas uma frase automática de cortesia, mas sim algo que parecia vir de um lugar verdadeiro dentro dele. O trabalho aqui não é fácil. Preciso de ajuda para tomar banho, me vestir, fazer exercícios de fisioterapia 3 vezes por dia, preparar refeições específicas porque tenho restrições alimentares, além de manter a casa organizada e cuidar da papelada dos meus negócios que ainda preciso supervisionar mesmo de casa. Eu consigo fazer tudo isso. Júlia disse rápido demais novamente. Ela sabia que estava parecendo desesperada, mas não se importava porque realmente estava. O dinheiro que tinha guardado já estava acabando, e ela precisava pagar o aluguel atrasado antes que o proprietário realmente cumprisse a ameaça de despejo. Tiago olhou para ela por mais alguns segundos e depois desviou o olhar para as crianças novamente. Sofia tinha se soltado da mão da mãe e estava explorando a sala com os olhos brilhando de curiosidade, enquanto Pietro continuava grudado em Júlia, como sempre fazia, em lugares novos. E as crianças, o que você pretende fazer com elas enquanto trabalha? Tiago perguntou. E Júlia sentiu o coração apertar, porque sabia que aquela era a pergunta que poderia acabar com tudo. Eles são muito bem comportados. Eu prometo que não vão atrapalhar em nada. Sofia já tem 6 anos e é muito responsável para a idade dela. Ela cuida do irmão quando eu preciso e Pietro é quieto. Ele gosta de desenhar e fica horas entretido com papel e lápis de cor. Júlia explicou falando rápido e tentando convencer Tiago de que as crianças não seriam um problema, mesmo sabendo que a presença delas em um ambiente de trabalho não era o ideal. Tiago ficou quieto novamente, olhando para as crianças com aquela expressão que Júlia ainda não conseguia decifrar completamente. Ele parecia estar pensando em algo que ia muito além da questão prática de ter crianças na casa. Tudo bem, você pode trazer eles, ele disse finalmente, e Júlia sentiu uma onda de alívio tão grande que quase começou a chorar ali mesmo na frente dele. Ela segurou as lágrimas com força porque não queria parecer fraca ou emocional demais logo no primeiro encontro. O salário é de R$3.000 por mês. Você trabalha de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Tem direito a 1 hora de almoço e aos finais de semana de folga, se precisar de você em algum fim de semana ou feriado pago extra.
Eu aceito, Júlia disse antes mesmo que ele terminasse de falar. O valor era mais do que ela esperava conseguir, e as condições eram melhores do que qualquer outro trabalho que tinha tentado nas últimas semanas. Ela sabia que o serviço seria puxado, mas estava disposta a fazer o que fosse necessário para manter aquele emprego. Tiago assentiu com a cabeça e deu um pequeno sorriso que não chegou aos olhos. Era o tipo de sorriso que pessoas cansadas dão quando não têm mais energia para demonstrações verdadeiras de emoção. Você começa amanhã às 8, vou mandar o endereço completo e o código do portão por mensagem. Traga os documentos para eu fazer o registro correto e assinar a carteira. Ele disse. E Júlia assentiu repetidamente enquanto pegava o celular para anotar o número dele. Suas mãos tremiam, um pouco de nervosismo e alívio misturados. Sofia se aproximou naquele momento e olhou para Tiago com aquela curiosidade infantil que não conhecia limites sociais. "Por que você usa cadeira de rodas?" Ela perguntou com a inocência típica de criança e Júlia sentiu o sangue gelar. Porque aquela era exatamente o tipo de pergunta que ela havia dito para a filha não fazer. Ela abriu a boca para repreender Sofia, mas Tiago levantou a mão indicando que estava tudo bem. "Eu sofri um acidente de carro e machuquei muito as minhas pernas. Agora eu preciso usar essa cadeira para me movimentar", ele explicou para Sofia com uma paciência surpreendente. Sua voz era mais suave do que tinha sido durante toda a conversa com Júlia. Sofia ficou olhando para ele por alguns segundos, processando a informação e depois assentiu com a cabeça como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. "Minha avó também precisava de ajuda para andar antes de ir para o céu", Sofia disse com aquela sinceridade brutal que só crianças conseguem ter, sem soar cruel. Júlia sentiu os olhos encherem de lágrimas, lembrando da mãe, e viu que Tiago também pareceu ser afetado pelas palavras da menina, porque sua expressão ficou ainda mais suave. Pietro finalmente soltou a perna da mãe e se aproximou devagar, olhando para Tiago, com curiosidade misturada com medo. Ele era mais tímido que a irmã e levava mais tempo para se adaptar a pessoas novas. "Você gosta de desenhar?" Tiago perguntou para o menino, que assentiu com a cabeça sem falar nada. Ele tinha apenas 4 anos e ainda era muito quieto, especialmente perto de estranhos. "Eu tenho papéis e lápis de cor no escritório. Amanhã, quando sua mãe vier trabalhar, você pode desenhar lá se quiser." Pietro deu um pequeno sorriso e voltou para perto de Júlia, que estava completamente surpresa com a forma como Tiago estava interagindo com as crianças. Ela havia imaginado que ele seria frio e distante, especialmente com elas, mas ele parecia genuinamente interessado, mesmo que de uma forma contida e cuidadosa. Júlia se levantou do sofá e chamou as crianças, indicando que era hora de ir embora. Ela agradeceu mais uma vez e Tiago apenas assentiu com a cabeça enquanto guiava a cadeira de volta em direção à porta. Eles saíram da casa e Júlia segurou as mãos dos filhos novamente, enquanto caminhava pela calçada, tentando processar tudo que tinha acabado de acontecer. Ela tinha conseguido o emprego, e isso significava que poderia pagar o aluguel e comprar comida, e talvez até conseguir guardar um pouco de dinheiro para emergências. Aquela noite, Júlia mal conseguiu dormir, pensando no dia seguinte. Ela separou o uniforme mais limpo que tinha. Preparou as mochilas das crianças com atividades para mantê-las ocupadas e colocou o despertador para tocar 2 horas mais cedo do que o normal, porque precisava deixar tudo organizado antes de sair. Quando chegou a hora de dormir, ela deitou na cama pequena que dividia com os 2 filhos e ficou olhando para o teto, pensando em todas as possibilidades que aquele trabalho poderia trazer. Pela primeira vez em meses, ela sentiu uma pequena fagulha de esperança acender no peito, e aquilo era suficiente para fazer valer todo o esforço. Na manhã seguinte, Júlia acordou com o som do despertador e levantou rápido para não acordar as crianças que dormiam profundamente abraçadas uma na outra. Ela tomou banho gelado porque a água quente tinha sido cortada semanas atrás.
Vestiu o uniforme azul e branco que tinha lavado na noite anterior e penteou o cabelo, prendendo em um coque bem feito. Ela acordou Sofia e Pietro devagar e os ajudou a se vestirem, enquanto explicava novamente como eles deveriam se comportar na casa do Sr. Tiago.